Oi, gente, eu sou a Julia Krau e sejam bem-vindos ao podcast de Gerenciamento de Riscos. No episódio de hoje, vamos falar sobre a NR1, que faz parte das normas regulamentadoras, conhecida como NRs, que foram criadas para definir as regras e diretrizes de segurança e saúde no trabalho. O foco do nosso papo hoje é a atualização de 2024 da NR1, que passou a incluir os riscos psicossociais dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, trazendo ainda mais à tona a discussão sobre estresse, pressão no trabalho e saúde mental. E o tema do episódio de hoje é os desafios da inclusão dos fatores psicossociais dentro do setor elétrico brasileiro. E para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos hoje uma técnica de segurança do trabalho que vai explicar melhor os impactos e os desafios dessa mudança nas empresas, principalmente as empresas do setor elétrico. Então, vamos para o episódio. Pode se apresentar, por favor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Júlia Pereira, eu tenho 20 anos, eu sou técnica de segurança do trabalho e atuo no setor elétrico. Desde já eu agradeço o convite da Júlia por ter feito esse convite para a gente estar aqui batendo esse bate-papo sobre a atualização da NR1. Eu que agradeço, seja muito bem-vinda. Então, para a gente começar a conversa, o que seriam esses fatores psicossociais dentro da engenharia de segurança, principalmente no setor elétrico? Então, esses fatores psicossociais, eles basicamente estão ligados à forma como o trabalho ele é organizado e as relações dentro das empresas. No caso, no setor elétrico, isso reflete muito através da pressão operacional, por exemplo, através de metas, jornadas extensivas, sobreavisos, os deslocamentos muito longos de uma localidade para outra, plantões, e até mesmo dentro da responsabilidade constante de manter, o sistema elétrico funcionando o tempo todo, sabe? É uma coisa que não para, é um trabalho ininterrupto, essa palavra. Então, o que acontece? Exige uma sobrecarga muito grande, uma pressão muito grande sobre isso. E, de certa forma, isso acaba afetando diretamente a saúde mental e emocional dos profissionais. E pode, acabar causando estresse, ansiedade, esgotamento emocional e até aumentar o risco de acidentes. E no setor elétrico, isso, de certa forma, acaba sendo ainda mais preocupante porque um erro operacional ele pode ter consequências muito graves. Então, hoje na engenharia de segurança, a gente entende que a saúde mental, ela também faz parte da segurança ocupacional. Então, por isso, desse grande movimento. Perfeito. Antes dessa atualização da NR1, a gente tinha os riscos, né? Que eram os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e os de acidente. Então, a saúde mental já era considerada pela empresa do setor elétrico ou isso ainda era um pouco deixado de lado? Então, de certa forma, já era considerado assim, Júlia, mas não de uma maneira tão estruturada como deve passar a ser agora, sabe? Daqui pra frente. Durante muito tempo, principalmente no setor elétrico, o foco ele ficou muito ali concentrado nos riscos físicos, elétricos e operacionais da coisa, sabe? Porque são atividades naturalmente perigosas, por si só já é perigoso. Então, a preocupação que existia era muito com o choque elétrico, com o trabalho em altura, com o arco elétrico, com os acidentes em campo, enquanto os fatores emocionais e psicológicos mesmo, eles acabavam ficando ali em segundo plano. Era algo que existia, mas normalmente se justificava qualquer instabilidade emocional do trabalhador como algo humano, sabe? Não falando do lado emocional da pessoa. Sim, com essa atualização, de 2024, uma coisa que vem sendo uma dúvida seria, dentro do gerenciamento de risco, onde é que exatamente esses fatores psicossociais eles se encaixam? Então, eles são muito ligados aos riscos econômicos. Eles estão encaixados diretamente aos riscos ergonômicos. Então, o que acontece? No setor elétrico, os impactos, eles vão além disso, sabe? Ele não fica baseado só nisso. Um trabalhador, quando ele está emocionalmente sobrecarregado, quando ele está cansado, ou então ele está sob uma pressão muito excessiva, ele pode ter a perda de atenção. Pode acontecer ali falhas de comunicação e isso gerar erros operacionais. E nas empresas de transmissão e operação de energia, no caso, qualquer erro ele pode gerar um acidente. E acidente grave, sabe? Ou até mesmo, de certa forma, comprometer a confiabilidade do sistema. Então, os fatores psicossociais, eles acabam, de certa forma, influenciando toda a gestão de segurança, porque eles interferem diretamente no comportamento humano e na tomada de decisão durante essas atividades. E falando especificamente das transmissoras de energia, qual seria o principal impacto dessa atualização na rotina das empresas e dos trabalhadores? Então, o impacto ele vai ser muito grande, porque as empresas do setor elétrico elas trabalham com atividades de alta responsabilidade e automaticamente com uma pressão constante. Então, os profissionais eles lidam diretamente com trabalho em altura, sistemas energizados, deslocamentos para as regiões muito distantes, entre outros fatores, e muitas das vezes existe uma cobrança para manter os indicadores operacionais
e garantir essa continuidade do fornecimento de energia a qualquer custo. Então, isso já é algo ali que começa a mexer com o psicológico, com o emocional do trabalhador. E o problema é que, em muitos casos, as empresas elas priorizam essa produtividade, elas usam o termo, vou usar aqui esse termo, elas passam pano para essa extrema jornada de trabalho, essa extensa jornada de trabalho, acima do bem-estar dos trabalhadores. E isso gera, obviamente, uma sobrecarga física e emocional muito grande. Então, a atualização da NR1, ela traz justamente essa necessidade de olhar o trabalhador de forma humana. Entender que a saúde mental, ela influencia diretamente na prevenção de acidentes e na segurança das operações. A partir dessa mudança, que vai entrar em vigência agora em maio de 2026, a gente sabe que vão precisar ter mudanças em relação à atitude das empresas e quais seriam as ações que essas empresas elas precisam começar para implementar essa atualização na prática. Então, tem que admitir que o trabalho nas empresas vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho demorado, porque elas vão precisar incluindo. O primeiro passo é um passo ok, que elas vão precisar incluir os fatores psicossociais dentro do GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, e do PGR. E aí que tá. Não é algo tão simples assim, porque isso vai envolver avaliar a jornada, a carga de trabalho, a pressão operacional, a relação entre a liderança e a equipe, além das condições emocionais dos trabalhadores, sabe? Então, é ali realmente uma pesquisa que vai ser necessária ser feita. E também é importante, vai ser, no caso necessário, promover treinamentos, as campanhas educativas, por exemplo, criar canais seguros para as pessoas relatarem situações de assédio moral, por exemplo, a sobrecarga e o adoecimento psicológico em si. Então, pode ser que a empresa disponibilize formulário, palestra, um canal de comunicação em si. E um ponto essencial, que é muito importante a gente frisar aqui, é que a segurança do trabalho, o RH e a alta gestão vão precisar trabalhar juntos, sabe? Não é uma coisa só da área de segurança, não é uma coisa só da alta gestão, ou não era uma coisa só do RH. É importante trabalhar em conjunto, sabe? Juntar cada pecinha, cada engrenagem dessa para fazer essa máquina rodar. Porque não vai adiantar falar só de saúde mental se a cultura da empresa continuar baseada nas metas, nas reduções de custos, na produtividade extrema, em tudo aquilo que adoece o trabalhador. No setor elétrico, a parte do cuidar da saúde mental também é uma forma de preservar vidas e aumentar a segurança das operações. Então, é com esse olhar que a gente vai precisar trabalhar e começar a implementar essas mudanças. E assim, você falou agora sobre a cultura da empresa, sobre como vai ser realmente árdua essa mudança. E na sua visão, o que você acha que vão ser as maiores dificuldades que as empresas elas vão enfrentar justamente para conseguir colocar essa mudança em prática? Eu não vou mentir que vão ser muitas, mas eu acho que uma das maiores dificuldades na implementação dos fatores psicossociais é justamente a cultura. E a cultura operacional, que atualmente é muito focada em desempenho, na continuidade do sistema, na produtividade. Então, isso tudo vai ser um trabalho árduo. Porque as empresas, elas trabalham com alta responsabilidade e pressão constante, sabe? Para poder evitar falhas no fornecimento de energia, por exemplo. E com esse fator, muitas das vezes, o bem-estar emocional do trabalhador acaba ficando em segundo plano. São empresas que atualmente estão com um olhar muito focado em reduzir custos e nessa redução de custo acaba aumentando a produtividade do trabalhador, e não é só a produtividade, gera uma sobrecarga, porque se torna algo prejudicial. Então, acaba que o problema que vai ser gerado vai ser um desgaste físico e mental muito grande. Então, uma outra dificuldade também que a gente vai acabar enfrentando, que as empresas, elas estão tratando ainda existem muitas empresas do setor elétrico que tratam a saúde mental só como uma mera obrigação normativa, sabe? Então, existe uma preocupação muito maior em cumprir a exigência legal do que realmente transformar o ambiente de trabalho. Então, esses fatores todos contribuem para um trabalho que realmente vai precisar ser muito bem estruturado para poder fazer dar certo. E você acredita que essa atualização ela pode ser considerada um avanço dentro da segurança do trabalho? Então, Júlia, sem sombra de dúvida alguma, é um avanço muito importante, porque principalmente para o setor elétrico, que historicamente ele sempre teve esse foco muito grande nos riscos físicos e operacionais. Então, a atualização da ANR, ela amplia essa visão e mostra que a saúde mental também interfere diretamente na segurança das operações. Porque a gente para analisar que quando um trabalhador está emocionalmente sobrecarregado, ele pode ter queda de atenção, ele pode ter fadiga, ele pode ter o aumento do erro, operacional, o que no setor elétrico traz grandes consequências muito graves. E a implementação, ela começa muito justamente pela conscientização e pela educação dentro das empresas, igual você falou nas respostas anteriores. E agora pensando não numa visão da empresa, mas sim dos trabalhadores. Qual é a importância desse processo educativo para os trabalhadores e para os gestores?
Então, a parte educativa ela vai ser essencial, porque no setor elétrico existe uma cultura muito forte da resistência emocional, onde a gente percebe claramente que muitos profissionais eles normalizam esse excesso de pressão e o cansaço extremo, e de certa forma esse desgaste psicológico como se fosse uma parte obrigatória da profissão, sabe? Eles meio que consideram isso uma atribuição. Então, conscientizar trabalhadores e a liderança é um pontapé inicial, vai ser algo fundamental, que vai ser preciso mostrar que a saúde mental ela também é segurança do trabalho. E sem contar que a educação em si, né, ela ajuda a quebrar essa cultura de que o trabalhador precisa suportar tudo sozinho para ser considerado um bom profissional. A gente vai trabalhar diretamente com isso, sabe? Sim, a gente precisa quebrar esse estigma da saúde mental entre os trabalhadores para conseguir realmente mudar a cultura das empresas, né? E para finalizar, assim, como você enxerga o futuro da segurança do trabalho com essa mudança envolvendo os riscos psicossociais? Então, eu tô assim, extremamente esperançosa, sabe, com o futuro, através dessa mudança na segurança do trabalho, porque eu acredito que ela tenta transformar bastante a segurança do trabalho no setor elétrico. E a tendência é que as empresas elas passem a olhar o trabalhador de uma forma mais completa, não só considerando os riscos operacionais, mas também os impactos emocionais e psicológicos das atividades, por serem atividades muito complexas. E, por outro lado, ainda existe, obviamente, uma preocupação, porque muitas empresas do setor, elas continuam priorizando metas, produtividade, redução de custos acima do bem-estar do trabalhador. Então, o futuro ele vai depender muito da forma como as empresas vão encarar essa atualização. E no setor elétrico, onde qualquer erro pode gerar um acidente muito grave, cuidar da saúde mental também é uma forma de preservar a vida. Então, por isso, dessa importância. Não, com certeza, eu concordo, assim, realmente o futuro ele vai depender muito da forma como as empresas vão encarar essa atualização e como os próprios trabalhadores vão encarar a saúde mental. Então, será apenas mais uma exigência burocrática ou se realmente vai ter investimento na qualidade de vida, em condições adequadas de trabalho e nessa prevenção mesmo do adoecimento mental, né? Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria muito agradecer a você por essa troca, por esse bate-papo aqui com a gente. Eu que agradeço, na verdade, o convite. Foi um tempo muito produtivo e eu fico muito feliz de poder esclarecer para as pessoas como essa mudança até mesmo para elas observarem no próprio ambiente de trabalho se as mudanças adequadas estão sendo realizadas ou se a gente ainda está encarando a problemática de ser algo extremamente burocrático. Mas, pessoal, beijos a todos e não esqueçam de cuidar da saúde mental de vocês em primeiro lugar. Tchau, tchau! Obrigada, Ana Júlia. Então é isso, a gente encerra o nosso primeiro bloco por aqui, mas ainda temos o último bloco, que vai ser logo a seguir, que vamos tratar sobre a saúde mental como um todo. Então fiquem agora com o próximo bloco. E agora, para uma visão da psicologia sobre essa atualização da NR1, temos uma entrevista com a psicóloga Verônica Martins. Psicóloga Verônica, do ponto de vista da saúde, quais são possíveis fatores psicossociais e suas causas que afetam os trabalhadores? Geralmente, os trabalhadores são afetados por excesso de cobrança, pouca escuta das suas demandas, falta de reconhecimento e valorização. Poderia dar uma descrição de como esses fatores afetam o ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho fica pesado, hostil e pouco acolhedor. E como se dá as consequências desses fatores no psicológico do afetado? O psicológico fica desestruturado, necessitando muitas vezes de apoio profissional. Enfim, como o coletivo deve lidar com esse tipo de acidente? Os acidentes de trabalho podem ser físicos, ou psicológicos também. Muitos trabalhadores, pelo excesso de exigência, por falta de diálogo, falta de escuta, acabam adoecendo psicologicamente, ficando com depressão, ansiedade, pânico, burnout e acabam precisando se afastar do trabalho, por ser um ambiente hostil, pouco acolhedor. Então, o que pode ser feito coletivamente é buscar discussões e que possa haver um consenso que seja bom para o empregador e que seja bom para o empregado também. Então, vou dar um exemplo de um profissional da enfermagem, Tem profissionais da enfermagem que nos CAPs trabalham dando medicação. Outros profissionais odeiam dar medicação, então fazem visita domiciliar para os pacientes. Então, esse acordo entre as partes, o que cada um pode fazer melhor, é bom para todo mundo. Porque se o enfermeiro que não gosta de dar medicação ficar preso ali,
ele vai ficar frustrado, ansioso, desgostoso. Enquanto se houver uma discussão coletiva e ele fizer o que ele se sente bem fazendo, né, vai ser bom para todo mundo. Haveria mais alguma coisa que você acha pertinente ao tópico? Para finalizar, eu acho importante falar da escolha da profissão, né? Independente da escolha da profissão, se você vai ser um agente de saúde, se você vai ser um enfermeiro, se você vai ser um psicólogo, um médico, você tem que procurar fazer da melhor forma o que você escolheu. E procurar escolher o que você mais tem afinidade, porque na verdade a gente passa 1/3 da vida no trabalho.